E aí, galera do Pleno News, sejam muito bem-vindos a mais um Pode Crer. Bem-vindos a vocês, bem-vindo todos vocês aí que têm nos acompanhado, estão dando essa moral. A gente chegou a 1000 seguidores no Instagram, ficamos muito felizes com a participação de vocês, com toda essa interação. Antes da gente apresentar o nosso convidado de hoje e começar o nosso bate-papo, não deixe de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho da notificação, curtir, comentar e compartilhar o vídeo com seus amigos, com o pessoal da sua igreja. Assista também os outros vídeos, os vídeos de corte que a gente tem. Acho que é importante também comentar, que aí o vídeo atinge mais pessoas, indicar para os amigos. Exatamente. E não deixe também de seguir a gente nas redes sociais. A gente está lá no Instagram, é podecrer.ofc. Nós temos muito conteúdo, a gente compartilha os bastidores lá. Então, assim, não deixe de dar essa moral pra gente. E agora vamos ao que interessa, apresentar o nosso convidado de hoje, pastor Josué Valandro Júnior. Seja muito bem-vindo, pastor. Uma honra muito grande estar com vocês aqui. Obrigado pelo convite. Quero falar para essa audiência linda que vocês têm aí, um pouco do que a gente tem vivido, né? E de alguma maneira somar para a reflexão sobre onde estamos e para onde vamos. Amém. Pastor Josué Valandro Júnior é pastor da Igreja Batista Atitude, que eu acredito que a grande maioria das pessoas aí conheça. É uma igreja muito grande aqui no Rio de Janeiro, que tem alcançado também já outros países. Pastor, eu queria começar perguntando para o senhor que, mais ou menos há cerca de um ano, o senhor teve um desafio, que o senhor estava com um tumor, precisou fazer uma cirurgia. Eu queria que o senhor contasse esse testemunho para a gente de quando soube da notícia e como foi passar por isso. E depois, né, que o senhor foi curado, eu queria que contasse essa bênção para a gente. Eu fui fazer uma avaliação de rotina, né? Porque 2020 eu não fui, ficou aquele papo todo, não vai ao hospital não vai não. E as pessoas adoeceram, né? E eu não fui, e aí em 2021 eu fui fazer a avaliação. E quando eu estava fazendo aquele check-up lá, uma pessoa virou para mim e falou assim: olha, tá tudo bem aqui, mas tem um nódulo no seu rim direito. Falou nódulo, eu penso em quê? Em bolinha de gordura, né? Mas ele falou assim: não, mas volta amanhã, porque amanhã vai ter um urologista aqui, ele vai falar com você e não falta não. Eu vou pegar o telefone dele aqui, vou te passar, liga para ele. Falei, tem uma coisa esquisita aí. No dia seguinte eu voltei e ele falou assim: tem um tumor no seu rim direito. Eu falei: tumor, doutor? Eu falei: mas é pequeno? Ele falou: não, é de 4,8 centímetros. Falei: qual o tamanho do rim direito? Ele falou: uns 12 centímetros. Falei: nossa. Eu falei: doutor, deixa eu tentar entender melhor. Se for maligno, eu estou com câncer? Ele falou: isso aí. Mas o procedimento é o mesmo. Você tem que fazer uma cirurgia para remoção, seja benigno ou maligno. Depois se confirmou maligno. E ali, minha esposa estava fora do Brasil, eu saí daquela sala e falei: gente, faço exercício físico, me alimento bem, nunca fui para as noitadas, nunca usei droga, bebida, cigarro, nada. De repente, falei: nossa, não tem ninguém com histórico na minha família. Aí liguei para minha esposa e falei: olha, tem um negócio aqui meio esquisito aqui. Eu estou com um tumor no rim direito e eu tenho que operar o mais rápido que eu puder. No dia seguinte eu estava indo para Lábrea, na Amazônia. Nós temos uma igreja na Amazônia e a gente faz um trabalho no Ribeirinho. E eu falei para o médico, falei: olha, eu tenho que ir. Ele falou: não, você vai, mas já deixa marcada a consulta, quando você voltar, faça esse exame aqui. Você volta quando? Eu falei: volta o segunda. Eu falei: então na terça-feira você faz, encaminha tudo. Foi tudo muito corrido, né? Foi tudo muito corrido. Então, eu avisei minha esposa, né? Ela ficou meio abatida lá. Falei: não, vamos na fé. Foi assim até hoje, né, e tal. E aí, quando eu cheguei no aeroporto de Santos Dumont para pegar o voo para Rondônia, aconteceu uma coisa bem interessante, né? Porque eu estava fortão ali, me segurando. Naquela noite, eu inclusive saí com o filho meu para jantar, meu filho mais velho. Contei para ele, tentando me animar e tal, e eu: não, filho, tá tudo bem, vamos lá, pá. Mas você se segurando, né? Porque você está digerindo ainda aquilo. E aí, quando chegou, no dia seguinte, eu chego no Santos Dumont, aí tinha um pastor que trabalha comigo, que ele ia para Lábrea, né? E aí ele vira para mim e fala assim: e aí, como é que o senhor está?
Cara, aí quando ele falou isso assim, aí a lágrima, pô. Porque isso que eu queria saber também, né? Como você se sentiu quando você recebeu o resultado, assim, não sei o que se passa na cabeça, né? Quando a pessoa recebe uma notícia dessa. A verdade é que eu não tive medo da morte. Eu posso te falar que, assim, foi uma experiência de muita tranquilidade de que eu sou um salvo. Eu não tive medo da morte. Nesse momento, você não pensa tanto em você, mas você pensa na sua mulher, você pensa nos seus filhos, você pensa nas pessoas, nos seus pais, você pensa nas pessoas da igreja. É uma coisa muito grande. Não tem os sucessores preparados ainda. Então a sua cabeça fervilha em função dos outros. Medo da morte não foi meu problema. Realmente não foi. E aí cheguei em Rondônia. Aí quando cheguei em Rondônia, eu estou num shopping, a gente foi jantar e no dia seguinte a gente ia para Lábrea. Aí quando eu estou passando pelo shopping assim, eu estou com a mania de botar blazer agora, aí eu vi uma loja. Aí parei para ficar vendo os blazers assim, e o Espírito Santo falou comigo assim: vai comprar um blazer não? Ou tu tá achando que vai morrer? Se acha que vai morrer, então não compra, mas se você acha que vai viver, compra para usar. Aí eu entrei na loja, negociei preço, igualzinho eu faço sempre, e comprei o blazer. Aí outra experiência interessante foi que a gente pegou um aviãozinho para ir de uma cidade para outra na Amazônia, e um aviãozinho bem precário, e entraram os mosquitinhos no avião, sabe? E eu estava na frente, do lado do piloto, e os mosquitinhos para lá para cá perturbando. E lá pelas tantas, a gente sobrevoando aquela mata fechada, né? E aí o mosquitinho para lá e para cá, eu matei o mosquitinho. Quando eu acabei de matar o mosquitinho, o Espírito Santo falou claramente comigo assim: pois é, eu esmago quem eu quero na hora que eu quiser. E assim começaram a sucessão de experiências que eu não tenho como contar tudo aqui agora. Tem que ser um dia só para contar sobre isso. O senhor passou a valorizar mais a vida, assim? A ver a vida de um jeito diferente? Passei a valorizar mais a vida e passei a valorizar mais ainda a minha família igreja. Porque teve um episódio que foi muito forte. Eu operei no dia 9 de julho. Eu chego no hospital samaritano, vejo uns dois irmãos lá fora, falei: um irmão veio aqui orar. Irmão, tudo bem? Então, obrigado. Então, subi. Quando eu estou lá no quarto, passa lá um tempinho, começa a chegar uns vídeos. Quando eu olho, tem uma multidão na porta do hospital, cantando, tocando saxofone, tocando violão, com as mãos estendidas, orando. Aquele negócio mexe com você. Chegou a hora de ir para o centro cirúrgico, eu desço, você fica numa antessala, eles te dão um comprimidinho para você ficar doidão, né? Aí a moça vem falar comigo assim, a enfermeira: o senhor já viu como é que está lá fora? Ela vai me mostrar uma foto. Eu falei: como é que você soube disso? Ela falou assim: não tem outro comentário no hospital. Aí eu falei assim: está atrapalhando vocês em alguma coisa? Ela vira para mim e fala assim: não, só mostra como o senhor é muito amado. Pô. Imagina, né? Fiquei emocionado. Foi matéria, a gente fez matéria no pleno também. Só mostra como você é muito amado. Então, e aí é interessante que quando eu estava indo para o hospital, eu estava com a camisa, né? Aí eu falei: não, eu vou com essa camisa não. Aí eu tirei e botei uma camisa assim: ser forte e corajoso. Porque eu entendi que ir para o hospital era o ato profético da minha vida. Amém. E aí, quando eu fiquei doidão com aquele remedinho que ela me deu lá, antes de ir para o centro cirúrgico, começaram a me filmar e eu cantando: ser forte, corajoso, não temas nem nanana. E eu cantando, sabe? Meio fora de si assim, mas cantando o que eu entendia que era o meu papel naquele momento. Então, é uma experiência que você se aproxima muito de Deus, se santifica muito. É uma experiência que você entende muito mais de como Deus se comunica com você, te preparando para o momento. Porque eu, antes desse episódio, eu tinha escutado uma música e essa música entrou no meu coração, que foi aquela música:
Tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você, e jamais te esqueceu. E eu comecei a dedicar essa música para todo mundo. Eu comecei a dedicar de tal maneira para todo mundo essa música, que um dia a gente estava num barco do irmão lá na igreja, tirando um dia de folga, e tinha um barco grande do lado de um amigo dele. Eu falei, tem um som bom no seu barco aí, não tem? Posso botar uma música aí? Aí eu botei essa música, um microfone, né, um negócio grandão. Eu falei, aí galera, para todo mundo. Dedicando essa música para todo mundo. E eu não sabia que aquela música era a música que estava me preparando. Foi essa música e uma outra música que eu esqueci agora quem que canta, mas que falava também que os reinos aparecem e desaparecem, mas ele permanece no controle, né? Do Gabriel Guedes. Gabriel Guedes. Né? E eu também comecei a cantar muito essa música. Mal sabia eu que eram indicações do Pai do que eu deveria estar cantando para a minha vida, para me preparar para aquela notícia. E eu cantava todos os dias essas músicas. Todos os dias. No domingo antes, né, da cirurgia, o senhor contou para a igreja. O senhor pensou em algum momento não contar, reservar isso? Não, eu não pensei em nenhum momento em não contar. Eu só não contei antes para não fazer assim... burburinho, muito alarde, né? Mas eu falei, é ruim que eu entro numa batalha dessa sem intercessão do povo. Tá doido. E geralmente não, né? Mas às vezes quando isso acontece na vida do crente, ele pode se questionar, questiona Deus, questiona a fé. Você passou por esse momento de questionar a Deus, por que eu, né? Como você falou, você cuidava da sua saúde, da sua alimentação. Você questionou a Deus ou teve algum momento de questionar a sua fé? Não, eu não tive questionamento de fé. Eu tive questionamento de propósito. Eu queria entender qual era a lição que eu tinha que tirar daquilo, caso eu vivesse. Porque eu não tinha certeza que eu ia viver a princípio. Depois, eu fiquei mais confiante, porque eu senti muita confiança no médico, em tudo, nas explicações que ele me deu. Mas quando a pessoa fala que você está com metade do seu rim tomado de um tumor, naquele momento você não sabe se já pegou outro lugar, se já virou metástase. Uhum. A informação acabou de chegar. Fica tudo incerto. E eu tenho muita experiência, né, de informação que ela chega pela metade. Depois fala, tem mais um negocinho aqui. Então, como que foi também aguardar a biópsia, né? Na verdade, eu não me preocupei com a biópsia, porque o médico tinha me dito que tinha sido um sucesso a cirurgia e tinha removido tudo com a margem de segurança necessária. Inclusive, eu perguntei para ele, doutor, e agora? Viva. Eu falei, mas não tem químio? Não. E radioterapia também não. Não precisou fazer nada. Não. Você está na boa, vai viver. Só dá 60 dias para começar suas atividades físicas de novo, né? Porque você está aberto por dentro aí. Eu acertei. Tem que levar um tempo para costurar esse negócio direitinho aí, para juntar tudinho. Mas nenhum tratamento químico eu tive que fazer. E aí você precisa voltar de quanto em quanto tempo para fazer acompanhamento? Tem tudo isso, né? Eu tenho que fazer o acompanhamento a cada 6 meses. Eu tenho agora, além do meu urologista, que é uma fera, que me operou, eu também tenho um oncologista que me acompanha. Então, a cada 6 meses, eu faço uma bateria de exames e levo para eles avaliarem. O meu rim direito, ele funciona, tirou o tumor e ele funciona igualzinho o esquerdo. Se você não soubesse que eu fiz a cirurgia e pegar os exames do funcionamento, você não diria que eu operei. Glória a Deus. Essa foi a palavra dos médicos para mim, dos dois. Glória a Deus. E um ano depois está aqui contando pra gente. Contando aqui. Mas eu queria também voltar um pouquinho assim da sua vida, né? Porque a gente vê muito falando sobre o pastor Josué Valandro, sobre a atitude. É uma igreja que tem muitas personalidades conhecidas.
Mas eu queria conhecer um pouco da sua história, pastor. Assim, sei do seu pai, pastor Josué Valandro, que era pastor da PIB de Tauá, na Ilha do Igreja Governador. Batista de Tauá. Isso, na Ilha do Governador, que já tive o prazer de estar lá. Eu conheço o pastor Maurício Bolsoar. Maurício que está lá agora, fazendo um belo trabalho. Sim. E aí eu queria saber um pouco da sua história, assim, né? Você foi membro também do Tauá, cresceu lá. Como é que foi a tua infância no meio cristão? Eu saí de Taubaté, São Paulo, com 1 ano de idade. Meu pai foi pastorear a primeira igreja batista de Marechal Hermes. Fui criado ali, né? É um bairro próximo ali a Madureira, né? Para quem não conhece Marechal, zona norte do Rio de Janeiro. E ali eu exerci algumas funções, né? De aprendizado muito importantes. Eu fui embaixador do Rei, que é uma organização de meninos. Até hoje tem. Hã? Até hoje tem. Até hoje tem. A minha igreja tem embaixador do Rei. A minha igreja tem. Né? Porque esse é um tempo de você resgatar visão missionária, visão de reino e visão de masculinidade nos meninos. Então, os embaixadores do Rei é uma organização que é um instrumento muito forte para isso. E aí, ali eu dei meus primeiros passos de liderança. Com 14 para 15 anos, meu pai foi pastorear a Igreja Batista de Tauá. Aos 17 anos, eu era eu já era antes presidente dos adolescentes, né? Eu cheguei lá, logo depois me tornei presidente dos adolescentes. Com 17 anos. E aos 17 anos eu me tornei presidente da juventude da igreja, que tinha gente com 27. Então a coisa foi meio precoce. Mas você já deveria demonstrar características de liderança, né? Sim, porque quem é criado na igreja leva uma vantagem incrível. Você aprende a falar, se comunicar, explicar, debater. E sendo filho de pastor, então... Você sai na frente. Quando eu ia fazer trabalho de escola, você sai na frente. Você está acostumado com aquilo. A igreja te propicia isso, né? Então, com 17 anos, eu comecei a liderar a juventude. A coisa foi acontecendo. Finalmente, eu fui para a faculdade, né? Fui fazer informática. Eu não queria ser pastor de jeito nenhum. É sempre assim, né? Não queria mesmo. Aí alguém fala, não, porque é ruim. Não é porque é ruim, é porque você não é dono do seu tempo, você não é dono da sua vida. Você vive em função dos outros. E tem um preço muito grande. E conforme a igreja, conforme o tempo de igreja, a tradição da igreja, isso se torna mais penoso ou não. Então eu não queria isso, mas terminei a faculdade, fui trabalhar numa multinacional americana como consultor, prestei consultoria para várias grandes empresas. Só que eu pregava nas igrejas, eu pregava nos congressos jovens. E uma das coisas que mais doía para mim é quando alguém falava assim, você tem certeza que você não tem um chamado pastoral? Você tem certeza? Nossa, que eu doía. Mas você sabia que tinha ou você estava ignorando o chamado? O prazer que eu tinha no púlpito não se comparava nem aos meus gols na pelada, né? Era um prazer incalculável. Eu sabia que tinha alguma coisa de mim que me puxava para o outro lado. Então, eu meio que fiz um plano para Deus, né? Falei, eu vou ser empresário, vou ser muito bem sucedido, o Senhor me abençoa, vou ganhar muito dinheiro e eu vou bancar uma obra missionária. Eu vou ajudar os missionários, eu vou plantar a igreja. O Senhor deixa comigo. O Senhor deixa comigo. Entendeu, Deus? O Senhor acredita no meu plano que é bom. O seu plano é bom. Como é que não pegou um plano desse? Até hoje não entendo, né? E aí foi quando o chamado foi ficando muito forte. Eu comecei a ter inveja de pastor. Eu comecei a pensar assim, nossa, eu trabalho, ganho dinheiro, já estava com um apartamento comprado, carro zero, minha mulher carro zero, minha vida fluindo, com 25 anos já estava numa ascensão muito grande, mas eu sabia que eu estava trabalhando para enriquecer o investidor, para enriquecer o proprietário, para enriquecer o acionista, e quem trabalha no reino está o tempo inteiro trabalhando para enriquecer o céu. Mas eu queria saber sobre isso também, como que foi deixar o bom emprego, que já tinha uma certa segurança. Acho que o senhor estudava também para ser auditor fiscal. Sim. Já estava tudo encaminhado por um jovem e começar com poucos membros. Abrir mão de tudo. Na verdade, quando eu terminei a faculdade, fui trabalhar nessa consultoria, mas aí eu vi que o concurso para auditor fiscal me daria um salário melhor, mais rápido.
Então, meu plano era, eu passaria para auditor fiscal, teria uma boa realidade financeira e depois eu empreenderia alguma coisa, montaria alguma empresa, ou ficaria na auditoria fiscal e mais a empresa, ou deixaria e ficaria só como empreendedor. Esse era o meu plano, porque quem não tem pai rico tem que bancar seu próprio projeto, né? Tem que correr atrás. Não tem ninguém para mim, não tinha ninguém para bancar meu projeto. E foi nesse tempo aí que eu tive uma experiência muito forte com Deus e eu não tive dúvida. E aí eu fui para a Convenção Batista Brasileira, num dia, meu pai nem entendeu porque eu estava indo, mas é porque eu estava em crise. E quando eu cheguei na convenção, eu fiquei olhando os pastores assim, falei, eles vivem para fazer o que é eterno. Nada se compara a isso. Né? Tanto que uma vez uma pessoa me perguntou assim, o senhor não quer ser candidato não? Eu falei, rapaz, eu vou cair de nível. Sou pastor, cara. Me perdoe, eu valorizo muito os deputados, senadores. Mas assim, por ser pastor, é muito maior que tudo isso. Muito maior. Então, eu tive uma experiência, uma prova que eu fiz de Deus, e Deus confirmou 3 vezes, 3 provas que eu fiz. Aí você fala, tudo você faz prova de Deus? Não. Aquele é um momento crucial da minha vida. Era um momento de uma definição de rumo. E quem põe a mão no arado não pode olhar para trás, é o que diz a Bíblia. Eu ia seguir aquilo o resto da minha vida. E Deus confirmou. Quais foram as provas, pode contar? Ah, posso, se tem tempo eu conto. Eu estava na Convenção Batista Brasileira. Meu pai não entendeu nada do que eu quis ir. Saí numa sexta-feira do trabalho e fui para a convenção. Cheguei lá no sábado de manhã. Aí fiquei na convenção, naquela crise, conheci um pastor lá, que era o líder da parte dos alunos no Seminário do Sul. E ele vira para mim e fala assim, sábado vai ter vestibular no Seminário do Sul, que é o maior seminário teológico batista do Brasil. Eu ouvi aquela informação. Domingo continuei lá, voltei para o Rio, cheguei segunda-feira de manhã e fui para o trabalho. E aí eu fiz uma prova com Deus. Eu falei, Senhor, se eu tenho que fazer a prova do seminário no sábado, então o Senhor manda alguém virar para mim e falar assim, olha, vai ter uma prova do seminário no sábado. Você é aleatória. Você me manda alguém falar isso comigo, porque não tinha por que ninguém falar isso comigo. Eu não estava falando para ninguém que eu estava nessa crise. Meu pai não sabia, minha mãe não sabia, ninguém sabia. Seu pai também nunca te pressionou para você seguir esse caminho? Nunca meu pai falou assim, Júnior, você tem certeza que você não tem que ser pastor? Nunca. Nem minha mãe, nem meu pai. E aí, eu falei isso com Deus, na segunda-feira, fui para o trabalho. E fiquei orando todo dia isso. E aquela semana foi uma semana, porque os sistemas da Shell Brasil, eu prestava serviço para a Shell, rodavam à noite. Muitos sistemas, né? Bota fita aqui, roda um programa, aí gera uma nova fita, pega essa fita, bota aqui de novo, é entrada para um novo programa. Tudo isso era a minha vida. E eu ficava com bip, então eu tocava o bip porque deu algum problema lá, eu tinha que ir para a Shell Brasil, lá em Botafogo, para poder resolver aquilo, porque tinha que rodar o sistema para no dia seguinte estar tudo pronto. Então aquela semana eu fiquei terça, quarta e quinta, se não me engano, 3 dias, a madrugada dentro da Shell, resolvendo o problema, pensando numa semana cansativa. E orando, e ninguém falava nada comigo. Beleza, tô fora. Não é pra ser. Maravilha. Chegou na sexta-feira, fui para uma vigília na igreja, de 8 à meia-noite. Meia-noite acabou a vigília, fui dar carona para algumas pessoas. Ninguém falou nada comigo. Isso na igreja do Tauá. Do Tauá. Ninguém falou nada comigo. Tá tudo certo, beleza. Você é um homem bem-sucedido, vou apoiar a obra de Deus, um crente fiel, mas não vou ser pastor. Tá tudo definido. Chego em casa, 1h30 da manhã mais ou menos, meu pai está acordado. Vira para mim e fala assim, ô Júnior, você está sabendo que tem prova de seminário amanhã? Eu quase caí para trás. Eu falei, por que esse camarada está acordado na hora dessa? Eu falei, misericórdia. E não tinha ar-condicionado lá em casa e estava muito quente. Então eu botei um colchonete no chão para dormir no chão para ficar mais fresquinho. Você já fez isso? Uhum. Já? Pois é, né? Todo mundo que tem os seus momentos de pobreza fez isso já. Então, minha vida. E eu botei no chão porque não tinha ar-condicionado, estava muito quente. Então eu botei na cama, a cama no chão assim, acho que eu dormi até molhado, para poder tal. E ali eu me ajoelhei e comecei a orar.
pedindo a Deus que respondesse se realmente eu tinha que ir para o seminário. Deus já tinha respondido. Mas Deus, é isso mesmo, Deus? E tal. Aí eu falei para Deus mais uma coisa. Falei, Deus, se eu tenho que ir para o seminário, então faz o seguinte, eu quero acordar 1h30 antes da prova, sem despertador. A prova era 9 horas, tinha que acordar às 7h30. E eu estava naquela guerra espiritual. Não estava brincando com Deus, é que eu estava em crise. Talvez por isso você não tenha aceitado logo na primeira, né, na primeira prova. Sim, porque eu estava desesperado de tomar. Essa era uma decisão que eu sabia. Tudo na minha vida eu sou intenso. Eu sabia que eu iria para pagar o preço e fazer o sacrifício que fosse. Tudo na minha vida. Então, fui dormir às 3h30 da manhã, porque eu fiquei orando ali, fui dormir quase 2 horas, 1h30 orando, 3h30, semana inteira dormindo quase nada. Vai acordar às 7h30? De repente eu abro os olhos, olho no relógio, 7h30 em ponto. Nossa. Nem 1 minuto para mais, nem para Não, menos. nem 1 minuto para mais, nem para menos. 7h30 em ponto. Negócio de doido. Negócio de doido. Uma experiência que não é para todo dia. Deus não precisa disso para provar quem Ele é, entendeu? Foi um momento da minha vida. Aí eu fiquei na cama, não sei se eu vou, morto de cansado. Não vou. Cochilei, acordei. Falei, agora já passou o horário. Quando eu olho, 8 horas. Aí, Ainda dá tempo. não fui. Fiquei na cama. Quando deu às 10 horas da manhã, eu levantei. Fui na cozinha, e aí foi quando eu contei para meu pai e para minha mãe o que estava acontecendo. Eu falei, pai, eu estou em crise. Eu estou indo bem, o senhor está vendo, carro, apartamento, papapá. Nessa época aí eu não era casado ainda, né? Eu falei, eu falei, Deus respondeu assim a primeira vez, Deus respondeu assim a segunda vez, eu não fui. Aí meu pai falou assim, então tudo bem, vamos ligar para o seminário. Se atender lá alguém que pode oferecer essa prova segunda-feira, nós vamos entender que é a vontade de Deus. Se ninguém atender o telefone para te dar essa prova, isso já era sábado. Não é um horário normal de alguém atender no seminário. Quando o telefone tocou 1, 2 vezes, quem atende? O pastor Valmir Vieira, que eu tinha conhecido lá e que tinha me falado da prova do seminário. Aí ele virou para meu pai e falou assim, manda ele aqui segunda-feira de manhã que eu dou a prova para ele. Aí eu falei o quê? Não tinha mais como. Não posso ir, cara. De manhã eu estou trabalhando. Sério, estou te falando. Pensa em Moisés com Deus. Eu não sei falar. Pá. Vão dizer o quê? O que vão dizer sobre o teu nome, né? Aí ele falou, não, manda ele aqui à noite. Aí eu fui à noite. Aí eu vim com o meu carro, subi. Aí tem um portão na porta do seminário. Aí você sobe, tem uma subidinha, tem uma pracinha que tem os prédios, né? Quando eu parei na porta no portão do seminário, eu parei meu carro ali. E ali eu fiz uma oração. E a oração foi, Senhor, quando eu passar desse portão aqui para fazer a prova, vai mudar tudo na minha vida. Eu só te peço uma coisa, que eu não seja mais um. Foi a minha oração. E aí depois disso a crise passou. As lágrimas descendo, eu fiz essa oração rápida, entrei e descobri a felicidade de propósito da minha vida, ser pastor. E aí, como é que começou a história da Atitude da Igreja Batista? Antes era Igreja Batista Central. Central da Barra. O que acontece é o seguinte, quando eu terminei o seminário, recebi um convite de Ipatinga, Minas Gerais, Igreja Batista do Bom Retiro. Cheguei lá, é uma igreja de menos de 200 membros, a coisa foi acontecendo, a gente chegou a 550 membros e uma frequência de quase 700 pessoas no domingo na igreja. Eu estava feliz, eu estava inserido na sociedade. Quanto tempo o senhor ficou lá? 5 anos e meio. Então a igreja cresceu demais, tomou uma visibilidade muito grande, eventos, né, formatura da Faculdade de Medicina, Faculdade de Direito, aniversário do shopping, dia do vereador, posse do prefeito, eu estava nas... Mas o plano de Deus era eu maior. estava feliz, meus 2 filhos nasceram lá, estava inserido. Mas aí
eu tive uma experiência com Deus muito forte num congresso da CEPAL. Eu escutei um camarada chamado Irmão André. O Irmão André é um contrabandista de Bíblia. Conhecemos a história do... Ele, inclusive, lançou um livro contando a história, sim, não é? Sim. Eu acho que é o contrabandista de Deus, acho que é isso. Isso. Durante a cortina de ferro, aquela hegemonia da União Soviética e tal, ele contrabandeava a Bíblia. Então, muita gente lá na Alemanha Oriental, né, naqueles países todos que estavam fechados para o cristianismo, recebiam Bíblia através dele. E ele tinha experiências incríveis com Deus. Eu falei, perto desse homem nem crente eu sou. E aquilo mexeu comigo. E eu voltei para a igreja e no domingo eu fiz o apelo para vir à frente os decididos por Jesus. Estava aquela frente lotada de gente, eu muito emocionado, chorando, eu orei. Senhor, eu queria te pedir duas coisas. Ninguém na igreja entendeu a oração. Eu falei, primeiro, eu quero ir para a África pregar no meio das tribos. Me dá essa experiência. Segundo, eu quero correr algum risco pelo teu nome. Gente, tem oração que demora, mas tem umas orações... Tem umas orações que são rápidas. Né? Deixa eu falar, pra já. Ah, é? Quer correr risco? Segunda-feira, uma pessoa me manda um e-mail dizendo, estou indo para a África no final do ano, reservei o dinheiro da sua passagem, quer ir comigo? Uma pessoa que só tinha falado com ele uma vez na minha vida, em Belo Horizonte, num evento de jovens. Ele morava em Boston. E aí... Duas semanas e meia depois, me ligam a ex-ovelha do meu pai, que foi membro do Tauá, que estava dirigindo uma pequenina igreja reunida numa escola municipal na Barra da Tijuca. E ele fala, Josué, lembramos de você e tal, a gente tem aqui uma igreja que tem um dinheiro para dar um sustento de alguns meses para um obreiro, você gostaria de conhecer? Aí eu, mulher, 2 filhos, um lugar que só tem um sustento por alguns meses, uma igreja que reúne numa escola municipal precária. Eu falei, vou sim. E aí no dia que eu vim, eu nem vi todo o problema, porque Deus às vezes te cega para o tamanho do problema para você não correr da raia. Então, essa aqui trabalha com estudantes, eu só não sabia que ela não era da igreja. Esse casal aqui, eles trabalham com casais, só não me falaram que o casal tinha sido da igreja, mas não estava mais. Porque quando o missionário que fundou a igreja estava para sair, muita gente desistiu do projeto. Então a igreja estava com menos de 30 pessoas agora. Menos de 30? Menos de 30 pessoas. Né? E aí eu entendi de Deus que a gente deveria vir. Vim, o nome da igreja era Igreja Batista Central da Barra. Foi muito difícil. É uma história linda. Isso foi em que ano? 2003. Isso foi... no dia 27 de setembro de 2003. O senhor é bom de data, hein? Essas datas a gente não esquece, né? E aí a gente reunia numa escola suja, empoeirada, uma sala, 2 vezes essa sala aqui, de tamanho, né? E eu voto nessa sala todo ano. Todo ano não, a cada eleição é nessa sala que eu voto. Aí eu revivo tudo. Tinha, assim, uma parte... uma janela, do outro lado uma janela, para correr um ar, né? Só que aqui estava cheio de coisa quebrada atrás, eles botaram a cortina na frente. Então ali atrás virou o quê? Virou um antro de barata, de sujeira. Um dia eu estava pregando, empolgado, devia ter umas 30 e poucas pessoas no culto, estava lotado nesse dia. Empolgado e tal, de repente me saiu uma barata. Mas pensa numa barata. Voadora? Não, é aquela que tomou whey protein. Um baratão. Um baratão, gente. Eu falei, não, uma barata dessa me dá um ipom no judô aqui, né? Me derruba daqui a pouco. Então eu botei a mão para cima assim, não, gente, porque o poder de Deus... Para ninguém ver a barata. E puf, matei ela aqui, joguei ela para trás, porque subia na perna de alguém ali e acabava o culto, né? Ia bom. Acabava o culto. 10 iam embora, né? Misericórdia, assim, uma brincadeira, uma risaiada, e acabar com o culto. Então foi essa história, o banheiro. Um dia um irmão chegou todo molhado no culto. O que foi, meu irmão? Pastor, só descarga aí. Fui apertar, a água veio toda em mim. Entendeu? Era precário, mas foi ali que Deus começou tudo. E aí chegou uma hora que a gente começou a ganhar tanta gente para Cristo, começou a chegar tanta gente para a igreja, que a gente começou a ganhar gente. Nova Iguaçu, Caxias, do Rio de Janeiro inteiro. Petrópolis. É porque eu não sei se a galera... Cordeiro. Era 3 horas. Tinha gente que Cordeiro?
Cordeiro é perto de Friburgo. Eu não conheço Cordeiro. Não, porque acho que nem todo mundo que assiste aqui é do Rio de Janeiro, não tem noção da distância. A Barra fica na Zona Oeste, Nova Iguaçu, Caxias, tudo baixado, assim, é longe. É longe. É longe. E aí as pessoas vinham, só que elas não conseguiam trazer os seus amigos que elas ganhavam para Jesus. Então a gente fazia células, a gente tem um bom know-how nisso, em multiplicação celular. São muito famosas as células da Atitude. A gente tem bastante experiência nisso, bastante mesmo. Deus nos honrou muito. Aí vocês faziam a célula por causa disso? Aí fazia a célula nesses lugares lá, mas a pessoa se decidia, às vezes não queria vir, tinha preguiça de vir, ou às vezes não tinha dinheiro mesmo. Sim, é longe. De longe, tem que vir com o menino, tudo, pagar lanche, pagar pedágio. Resumindo, aí a gente falou, nós vamos ter que abrir igrejas nessa cidade. Por quê? Porque as pessoas não queriam sair da Atitude. Eu queria organizar a igreja lá e seguir a vida deles. Mas falaram, não, da Atitude não vou sair, não. Se você quiser que eu ganhe as pessoas lá, eu vou ganhar, mas eu quero continuar a Atitude. E aí, Atitude não, né? Quero continuar a Central da Barra. Aí eu comecei a pesquisar na internet o nome de igreja. Aí pesquisava, Igreja Batista do Amor, já tem. Igreja Batista do Poder, já tem. Por que a decisão de mudar o nome da igreja? Porque como é que eu ia fazer o nome? Igreja Batista Central da Barra em Duque de Caxias. Ninguém merece. Entendi. Igreja Batista Central da Barra em Nova Iguaçu. Olha o nome. Não dá, Não, né? agora eu entendi. Tá parecendo um nome de princesa, né? Que pega os... né? Aí, Orleans e Bragança no final. Não dava. Então tinha que ter um nome mais rápido. A Igreja Batista Atitude. De Petrópolis, de Nilópolis, E não dá para ser Igreja Batista de Nilópolis, porque já tinha, né? Já tem as igrejas batistas desses locais. A gente tinha que ter, a gente queria dizer a nossa origem batista, mas a gente queria dizer a nossa vanguarda. A gente queria dizer qual é o nosso propósito, a gente queria dizer qual é a nossa forma de viver. E aí eu pesquisei tudo quanto é nome, tudo já existia. Aí um dia, tomei banho e tal, aí estava lá escovando o dente, aí ficou aquele vapor assim no blindex. Aí eu fui escrever assim, Atitude. Aí fez assim, A, amor, T, temor, I, intercessão. E fui botando para cada letra um acróstico. Aí fui na internet rapidinho, não tinha. Aí eu, opa! Registrar aqui. Aí eu reuni um grupo de pessoas da igreja, da liderança. Falei, tragam sugestões de nome, vamos votar um nome para a igreja. Aí quando chegou no dia da reunião, eles pensaram nos nomes que eu já tinha pensado. Tudo já existia. Tudo já tinha. Igreja Batista do Avivamento, da Paz, tudo já tinha. Aí a Atitude venceu. E aí, por isso o nome Igreja Batista Atitude, porque a gente queria plantar igrejas e não podia ser o nome Igreja Batista Central da Barra em tal lugar. E essa mudança de nome foi em que ano, mais ou menos? 2014, se não me engano. Recente também, né? Porque eu lembro acho que foi 2014. Eu acho que foi a primeira vez que eu fui na Atitude foi em 2014. E aí eu lembro que tinha essa confusão do nome. Tinha gente que chamava de Batista Central da Barra e gente que já chamava de Atitude. Até hoje a gente recebe carta na Igreja Central da Barra. O endereço ainda, acho que... Não, vocês mudaram, né? O local da Atitude. Sim, né? porque a nossa sede era no Rio Mar, onde fica o nosso centro de convenções. E agora a gente está perto do condomínio Pontões, né? Que é a nossa sede. E hoje nós temos 23 igrejas, né? E 14 Pontes Atitude. Ponte Atitude é a nossa congregação. Ponte Atitude é mais bonitinho, né? Tal. Aí, Moderninho. Mais moderninho e tal. Essas 14 vão virar igrejas esse ano. Então, a gente está com 23 igrejas e termina o ano de 2022 de 35 a 40 igrejas. Nós estamos plantando 9 igrejas no sertão do Piauí, em lugar que não tem igreja. São cidades pequenininhas, que até tem uma igrejinha às vezes pequena, mas os vilarejos no entorno não tem igreja. Então nós estamos botando a igreja nessa cidadezinha de 7 mil habitantes, pequenininha, e plantando unidades celulares nesses vilarejos que ninguém vai lá cuidar deles. Ninguém fala de Jesus para eles. E tem às vezes 1.500 pessoas, 2.000 pessoas nesses lugares. A Atitude ela ainda faz parte da convenção? Faz parte da Convenção Batista Brasileira. Cara, muito interessante isso. A Atitude tá crescendo pra caramba, assim, tá crescendo, que eu digo, você vê, não é difícil mais você encontrar a Igreja Atitude em alguns bairros aqui do Rio de Janeiro. Acho que tem até em Nova Iguaçu, já tem. Nova Iguaçu tem 2.200 membros. Tem, perto do shopping, né, de Nova Iguaçu. Sim. Fica aí a dica, tá, galera? Pra vocês visitarem. E aí, como é que faz pra, assim, você é o pastor presidente,
para cuidar de tudo isso, gerir tudo isso, né, com todo cuidado, a vida deve ficar muito louca com isso, né? Muita responsabilidade. Porque a igreja daqui tem muito membro, tem 13 mil membros que o senhor falou, Sim. né? Mais as outras igrejas e plantando novas igrejas. Na verdade, a gente precisa priorizar. Você não vai conseguir fazer tudo. Então, tem coisas que só você pode fazer, tem coisas que você pode delegar para alguém fazer e prestar contas a você, e tem coisas que você pode delegar para que alguém faça e nem precisa prestar contas a você, pode prestar contas a outra pessoa. Então, quando você consegue fazer essa engenharia de liderança, você consegue malhar, e eu faço exercício 4 vezes por semana, né? Pelo menos 4 vezes, às vezes até 5 vezes por semana. Você consegue viajar de férias e você consegue fazer muita coisa. Você vai fazer tudo? Não. Mas você fez o que dependia de você. O plano estratégico da igreja você se envolveu. No plano tático, prestaram contas a você pessoas que têm um bom skill para fazer as coisas, uma boa habilidade. E no plano operacional estão prestando contas para o pessoal do tático, aqui nem chega a você. Então, quem quer controle de tudo, priva o crescimento. Quem quer fazer gestão de tudo, inibe a expansão. Então, eu não consigo, por exemplo, já tem igreja nossa que foi organizada, que eu nunca fui lá. Nunca fui lá. É no interior do Espírito Santo. Agora, se depender de mim para fazer a inauguração, a igreja não ia sair. Até hoje não ia estar inaugurada. Claro que eu vou passar por lá algum dia, né? Claro, quando eu for a Vitória, pregar na igreja de Vitória, eu vou estender lá para passar lá e ver os irmãos, óbvio. Mas a gente não pode privar a obra do Senhor a um homem. Já imaginou se Paulo tivesse que plantar todas as igrejas? Mas não. Ele enviou discípulos bem cuidados. Agora, com uma atitude, ela não tem pretensão de ter tantas igrejas em tanto tempo. Não é o foco de vocês. Não é o foco. Minhas plantações são orgânicas. Pessoas que mudam para certos lugares, que têm conexão com a gente, que têm uma visão de discipulado, de compromisso com o reino, que têm uma postura de posicionamento diante das questões sociais, porque a igreja precisa se posicionar diante do que está acontecendo em cada tempo. Então, essas pessoas acabam fazendo células que vão trabalhando, vão multiplicando e viram uma igreja. Então, eu não tenho isso. Aí você me perguntar, mas aonde vai chegar a atitude? Eu sei que em 3 anos e meio a gente vai ter 100 igrejas. Eu sei que vai ter, não porque eu fiz esse plano, não porque eu idealizei isso, não, é porque começou com 21, está acabando com 35 a 40. Então, é um processo natural que está acontecendo. Então, não é uma questão de eu quero ter tantas igrejas, eu quero ter uma igreja em cada estado brasileiro. Não, se chegar em cada estado brasileiro, amém. Se não chega... questão também de competição? Né? Não. E quando a gente vai abrir uma igreja, a gente tem muita preocupação de não abrir uma igreja de forma a agredir uma outra igreja que está fazendo ali. Né? Não ofuscar o trabalho. Não. Às vezes você pode ter que alugar aqui um local aqui, tem até alguma igreja perto e tal, porque é temporário, não tinha outro lugar para, assim, um auditório. Mas quando você planta a igreja mesmo, a gente procura fazer uma certa distância, da melhor maneira possível. É claro que tem lugares que tem 20, 30 igrejas em 1 quilômetro quadrado, né? Na mesma rua tu vê todas as denominações. Às vezes não tem jeito, mas orgânico. Nós não temos a pretensão de ter X mil igrejas em tanto tempo. Eu faço número para tudo. A única coisa que eu não faço número na minha vida é para plantação de igreja. Eu tenho número para tudo. Tudo comigo é na matemática. Eu tenho meta para tudo. Isso eu não tenho. E, pastor, quais foram os maiores desafios nesse tempo de atitude? Olha, os maiores desafios é fazer as pessoas entenderem que todos somos líderes. Vocês têm muito curso de liderança, muito, né? Eu vejo muito. Isso. Eu tenho uma formação muito grande de liderança, né? Porque eu fui consultor, eu fiz uma formação em liderança absurda nessa empresa americana que eu trabalhei. Depois eu fiz pós-graduação em gestão de pessoas, eu fiz mestrado, eu fiz N cursos, formações em coaching, né? Mentorias, mastermind, o que você imaginar. Então, leitura de livros, eu tenho
pencas de livros. Então, eu sou apaixonado por liderança, porque eu acredito que realmente o que faz a diferença é o líder. É o líder. Você fala, mas não é o povo? Não, não é o líder, porque o líder que motiva o povo, e o povo é que faz acontecer. O líder não faz acontecer, mas ele faz o povo acontecer. O povo acontece. Quando você pega uma pessoa que nunca liderou nada, você chega na atitude, ela tem 30 células, ela está liderando 300 pessoas, gente. Você fala, mas eu, Maiara, eu, Natália, eu fiz curso disso, me especializei naquilo, e eu não lidero tanta gente. Pois é, a moça ali, ó, tem 4ª série, está liderando 300 pessoas. Aí você fica confusa. E não é difícil você... Aí você fala, meu Deus, o reino é de quem se disponibiliza para o reino. Então a gente tem a cultura de formar liderança, de fazer as pessoas acreditarem nos seus sonhos, de acreditarem que elas podem ter uma vida melhor, que não é pecado isso, mas que isso não é uma coisa antagônica ao projeto de Deus na vida delas. Na verdade, as coisas se somam. Amém. Porque uma hora eu sacrifico, uma hora eu tenho um mimo. Desculpa, mas isso é interessante, né? Que às vezes as pessoas acham que o pastor não pode ter uma condição de vida boa, que deveria doar todo o seu dinheiro, mas não é isso. A verdade é que nós temos uma criação formada nos conceitos de escassez. Nós somos formados, muitos de nós, para ter vergonha de uma coisa boa que a gente vem usufruir. Então, por exemplo, às vezes a pessoa me levava num restaurante que eu não tinha dinheiro para ficar naquele restaurante, né? Eu passei muito aperto. E aí eu ia num restaurante daquele. Mas eu tinha vergonha de alguém imaginar que eu estava indo ali porque eu estou com dinheiro. Então, são crenças de escassez. Eu te pergunto, você monta uma lojinha, você está montando uma loja para quê? Para ter dívida? Para ter dívida? Para ter prejuízo? Para passar necessidade? Não, você montou uma lojinha para ter o quê? Abundância. O grande problema é que você não pode transformar essa abundância numa abundância do seu ego, numa abundância só para você. A gente só pode fazer alguma coisa mais pelo outro se a gente tem para dividir. Quem não tem nada, divide nada. Agora, quem tem muito, pode dividir muito. Quem tem pouco, pode dividir pouco. Então, o princípio da abundância é que eu tenho que ter para dar. Eu ganho e eu contribuo. Essa equação funciona. Se eu dou tudo, não fico com nada, eu estou desvalorizando que eu sou o templo do Espírito Santo. Eu preciso também de cuidado. Eu preciso de momentos bons. Eu preciso de uma emoção gostosa. Eu preciso de ter minha família numa base equilibrada. Agora, se eu retenho tudo, eu me torno uma pessoa egocêntrica, materialista. Então, tem um equilíbrio em que eu dou o máximo que eu posso, mas eu usufruo também para que eu tenha a vida melhor que eu possa. Não é errado você desejar viajar. Zero pecado nisso. Eu conheço pessoas que são muito prósperas. Eu tenho um amigo, um empresário, que ele faz um trabalho social no Nordeste, que ele bota milhões lá por ano. Milhões. Agora, tudo que ele bota a mão multiplica. Você vai ficar com raiva dele? Nunca. Tudo que ele bota a mão, ele montou uma outra empresa agora. Por quê? Porque Deus confia a pessoas fiéis, né? Abraão era um homem próspero, Isaac era um homem próspero, né? Daniel era um homem próspero, José foi um homem próspero. A Bíblia está recheada de gente próspera, mas era próspera principalmente na sua fé, na sua intimidade com Deus, na sua obediência a Deus. O dinheiro é uma consequência. Nós temos uma creche para 250 crianças carentes. A nossa creche na Barra da Tijuca, ela não perde para nenhuma creche dos ricos. Eu diria que é a melhor creche da região. E quem que vai lá? Filho de gente que joga bolinha no sinal. Quem precisa, né? Gente que precisa. Gente que precisa. Como que eu faria uma creche para 250 crianças se eu não tivesse gente que tem abundância para poder ajudar? Amém. Como? Num prédio de 3 andares, coisa mais linda,
Coisa mais linda. Nem sabia dessa creche. Nossa, Né? não tem nada igual no Rio de Janeiro, no estado inteiro. É incrível. O que eu queria te perguntar é ainda sobre as células, né? Como eu falei, as células da Atitude são bem marcantes. Acho que todo mundo sabe que na Atitude tem bastante células. Inclusive, muitos famosos, né? Assim, muitas pessoas conhecidas já participam das células e já receberam as células em suas próprias casas, né? O meu marido, inclusive, uma vez ele foi numa célula que ele não sabia que era na casa do Zinho, se eu não me engano. Ele descobriu depois. E aí eu queria saber sobre essa relação, né, de ter muitos famosos, assim, muitas pessoas conhecidas na Atitude, que às vezes as pessoas podem olhar e falar assim, não vou nessa igreja porque só deve ter rico, só tem gente famosa. Você já percebeu um pouco disso ou não? Não, tem gente que cria, né? Algumas considerações, alguns pensamentos, talvez alguns preconceitos, porque vê uma pessoa conhecida ou famosa num lugar. E eu entendo isso. O ser humano, ele faz julgamentos. Nós fazemos julgamentos. Eu não julgo alguém porque ele faz julgamentos. Eu também faço os meus. Mas quem vai na Atitude, quem frequenta a nossa igreja, percebe com um culto. Não precisa de mais de um culto para perceber que a igreja é eclética demais. A gente tem gente famosa, a gente tem gente com condições, e você tem muita gente do povão. E o mais legal é que às vezes você chega num setor e uma pessoa muito simples, né, que tem uma função social considerada simples, liderando alguma coisa, e tem um empresário muito bem sucedido que é subordinado a ele. E isso é comum na Atitude. Comum. Nós fizemos uma festa na roça recentemente. Sábado. Recentemente, num sábado. E você chegava nas barracas, tinha barraca de tudo quanto é comida, todo o dinheiro foi levantado para a plantação das igrejas no Piauí. E você chegava nas barracas e você via gente, assim, umas irmãs que frequentam salão e tal, que cuida do cabelo, estava ali, ó, fritando coisa, fazendo salsichão, é coisa linda, isso é igreja. Isso é igreja, né? A primeira dama ficava lá de touquinha fazendo sopa numa dessas festas. Foi até o dia que eu conheci o presidente, foi um dia desse, que ele chegou lá e foi comer pastel, adora pastel. E aí nós paramos para comer pastel ali no meio do povão. Isso antes dele... Antes dele ser... em 2018, antes dele ser eleito. Então, é lindo quando a gente tem igreja nessa coisa, nessa sinergia de amor, em que a gente não pode ter preconceito com a riqueza, não pode ter preconceito com a fama. A gente só precisa garantir que o coração de todo mundo esteja em Deus, em que a fama dele dá glória a Deus, em que o dinheiro dele dá glória a Deus. Porque também não vou dizer que a pobreza de ninguém dá glória a Deus, não. O que dá glória a Deus é a atitude da vida. Não é nem a riqueza e nem a pobreza, é a atitude. Porque na pobreza alguém pode ter uma atitude que glorifica a Deus. E na riqueza também. Agora essa coisa de fazer segmentação e falar, não, só os pobres são fiéis, só os carentes têm temor, isso não é verdade. Não é verdade. Então a atitude é muito legal isso. É uma mistura. E assim, eu não gosto dessa segmentação social. Não, porque o branco, o mameluco, o negro, o cafuso. Gente, você chega na Atitude, é uma coisa multicolo. O Brasil é assim. Então não aceita essa temática. A gente tem que viver o cristianismo, respeito a todos, o amor a todos. E as células são boas até para isso, né? Porque sim. Você vai e não sabe nem na casa de quem que você está indo. Quem é que mora aqui? É isso aí. Você chega lá, quando chega lá, é o Jorginho. Tetracampeão mundial. Você chega falei Zinho, mas eu não lembro se era Zinho ou Jorginho. Era o Zinho mesmo. Tinha uma célula na casa dele. Tinha no Jorginho também, né? Tinha na casa do Pedro, do Flamengo. As pessoas se comportam como membros da igreja. Né? E lá dentro também, né? Não existe, assim, se o jogador for, se fulano for, que é famoso, não tem essa diferença lá dentro entre os membros. A gente pede que as pessoas não peçam autógrafo, não tirem foto. As pessoas da nossa igreja são muito compreensivas nisso. Às vezes, alguém que acabou de chegar não entende isso. E aí foge ao protocolo. E a gente tem que entender também que a pessoa não sabia, né? Mas a gente orienta, aqui todo mundo é irmão. Até para não ficar
ficar chato Sim. para a própria pessoa que é famosa, Claro. ela se sentir desconfortável. É isso aí, mas é bem tranquilo. De vez em quando tem uns famosos que vão meio disfarçado. Aí alguém me fala assim, pastor, estava disfarçado ali, mas era fulano. Acontece. É a escolha dele. Pastor, eu queria que o senhor falasse mais da primeira-dama, né? O senhor falou da Michelle Bolsonaro, ela é membro da Atitude já tem um tempo e ela continua membro, que agora a gente tem a Atitude em Brasília. Isso. Queria que o senhor falasse mais dessa convivência com a Michelle, com o presidente também, que o senhor conheceu comendo pastel. Olha, a Michelle é uma pessoa que me surpreende a cada dia. A Michelle, ela chegou na igreja, era a esposa de um deputado federal. E ela só andou com os carentes. Ela só andava com os que tinham alguma limitação física. Ela só andava com as causas mais sociais. Isso foi a vida dela na igreja. Então ela se envolvia, por exemplo, com o Ministério de Surdos. E ela se envolvia de botar dentro da casa dela. Tinha uma célula dentro da casa dela. Não foi agora que ela se tornou primeira-dama. Isso foi a vida da Michelle. Na posse do presidente, ela levou um monte de surdo para a posse do presidente. Foi uma caravana. Ficaram hospedados com ela. É o coração dela. Só que a Michelle, nesses últimos anos, ela cresceu demais. É uma faculdade, né? É um doutorado que ela está fazendo, porque ela está se envolvendo em causas e mais causas e vendo como funciona o fluxo de decisão, o fluxo de poder do mundo. Então ela cresceu de forma assustadora. Você vê a Michelle hoje liderando uma reunião, você não acredita. Então eu vejo que Deus está honrando essa mulher que vive um temor a Deus, que vive uma preocupação real com as pessoas, é o coração dela. A Michelle é daquela de tirar da boca para alguém comer. É o coração dela. Você chegava na igreja, você não ia saber que a Michelle era esposa de um deputado. Você ia ver a Michelle de tênis, calça jeans e a camiseta do Ministério Incluir, que é o nosso Ministério de Surdos. Lá. Aqui é aquela mocinha ali, Michelle, pronto. Então, eu nunca vi a Michelle com as bolsas, com as roupas. Não sou contra, não. Quem tem, nunca. Nunca. A Michelle estava o tempo inteiro identificada com o grupo com o qual ela convivia. E quem é o presidente? O presidente é o cara mais patriota que eu conheço. Porque eu não gosto do jeito dele. Você pode não gostar do jeito dele. Você pode não gostar de uma coisa que ele falou. Eu entendo. Agora, você não pode dizer que ele não é patriota. Um cara com 30 anos de vida pública. Um cara que recentemente passou por uma CPI, tentando achar durante a pandemia em que R$1 trilhão foi gasto e não achar 1 centavo de desvio. Nenhum presidente que passou por lá consegue passar nesse crivo. Nenhum presidente que passou por lá suportaria esse pente fino, só ele. É impressionante o tanto que a grande mídia bate nele, o tanto que os órgãos de imprensa mentem. Por quê? Porque o presidente ele tem feito um governo para o Brasil e não para interesses de alguns grupos. Acho que eles vivem diretamente ali numa luta do bem contra o mal, né? A Michelle chega a pedir oração para o senhor? Sim, constantemente, né? Nós temos reuniões de oração, né? Tem um grupo que ora com a Michelle, ela é muito atendida. Nós temos uma igreja em Brasília que dá todo o suporte espiritual a ela. Recentemente estivemos juntos em Israel, né? A gente está sempre tendo algum contato, porque a batalha é muito grande. Você dá uma olhada. Como é que alguém pode ter dúvida de que hoje o melhor para o Brasil é isso? Alguém fala assim, eu não gosto do Bolsonaro. Tá bom, você não gosta. Eu também não gosto do Lula. Você também não gosta do Lula. Tá. Beleza. O que você vai fazer? Não vou votar em nenhum dos dois.
Quando você não entende que não votar no que mais parece com você é eleger o que menos parece com você. Não votar no que você mais gosta é eleger o que você menos gosta. Então, é uma grande tolice você achar que vai punir todo mundo. Numa eleição, você tem as cartas na mesa. E você tem que usar a melhor carta. A gente não... porque eu queria uma pessoa assim. Cara, pede para tua mãe ser candidata. Tua mãe vai fazer canja de galinha para você o dia que você estiver passando mal. Tua mãe vai te dar chá de boldo o dia que você estiver com dor no estômago. Tua mamãe, cara. Eu também queria, mas que tem... Na política, você tem que votar no que você tem. Entendeu? Eu acredito no patriotismo e na coragem e na honestidade do Bolsonaro por N motivos. Eu poderia citar N motivos aqui. Da incorruptibilidade dele. Mas eu ouvi falar disso, olha só. O entorno dele eu não vou discutir aqui. Eu vou votar nele. Tá certo? Agora, você não quer votar nele? Então você deixa eleger quem quase quebrou a Petrobras, quem quase quebrou a Eletrobras, quem quer fazer aborto. As pessoas ficam falando, não, isso é teoria da conspiração. Essas pessoas nunca viram um vídeo de um aborto, né? Vocês sabem como é que a gente faz um aborto? Tem 2 técnicas principais. A primeira técnica, você enfia um sugador pelo órgão genital feminino e você começa a arrancar os pedaços da criança viva. E começa a puxar. É como se fosse arrancar um pedaço da sua perna de uma vez só. Arrancar. Você tem noção da dor que essa criança sente? A criança dentro do ventre, ela escuta até a voz das pessoas. Quando ela sai do ventre, ela já identifica quem é a voz da mãe e do pai. Vai sugando, aí arranca o pedaço da perna, aí arranca mais um pedaço da perna, aí arranca o quadril e vai sugando. Aí arranca um pedaço do tórax, aí quando chega no final a cabeça não dá para sugar porque ela é grande. Aí eles vêm com uma tesourinha, pica a cabeça da criança e aí vai lá e suga a cabeça da criança. Aí depois solta tudo numa mesa e monta o quebra-cabeça da morte. Para ter certeza que veio todos os pedaços, que não ficou nenhum pedaço lá dentro. Alguém acha que isso é normal? Quem vota nas pessoas que vão nessa linha, vota pela morte do inocente. Isso não é cristianismo. Meu corpo, minhas regras. Seu corpo, esse corpo não é seu. Esse corpo é outro. Não, mas está dentro de mim, está dentro de você, mas não é você. A outra técnica para fazer aborto, sabe qual é? Você vem com uma agulha pela barriga da mãe e você perfura o cérebro da criança e injeta o negócio para matar a criança. Aí depois você retira a criança, ou por sucção, ou por uma cesárea, do jeito que for. Alguém acha isso normal? Tem dor. Imagina o que é uma agulha entrando na sua cabeça, perfurando a sua cabeça. É isso que fazem. Eu não sabia. Não sabe. Alguém é a favor de ideologia de gênero? Um cristão? Um menino? A menina? Tem 6 aninhos. Aí fala para ele, não, você não é menino, não é menina não. Você tem que provar de tudo. Você vai definir ainda o seu gênero. A pessoa adulta seguir um caminho é uma decisão da pessoa. Tem que ser respeitada. Tem que ser respeitada. Não preciso concordar, mas eu tenho que respeitar. Agora, a criança, não mexe com a criança, não. Deixa a criança brincar de boneca. Deixa o menino brincar de carrinho. Depois ele escolhe o caminho dele. Agora, você impor uma ideologia, o que eles querem? Eles querem impor todas as nossas crianças passar pela ideologia. É o que eles querem. Não está certo. É desrespeitoso. Por quê? Porque o marxismo cultural descobriu que quando você erotiza a criança, quando você trabalha essa questão da sexualidade com a criança, você desconecta ela do vínculo mãe-pai. E ela fica muito mais facilmente manipulável para o sistema de governo que está sendo implantado. Eles querem tomar a criança. Recentemente teve uma discussão sobre homeschooling, né? Que é a aula em casa.
O que esse pessoal da esquerda falou? Isso é um absurdo, isso é um retrocesso. E por quê? Porque se a criança tiver um contato maior com o papai e com a mamãe, esse vínculo da família se torna muito mais forte. Então eles querem tirar a criança desse eixo para poder muito cedo fomentarem na criança os princípios deles. É uma engenharia do mal. Legalização de droga. Deu certo em algum lugar? Meu filho foi em Vancouver agora. Tomava susto todo dia, só tem um zumbi na rua. Você anda em Vancouver, o cara ganha $800 porque ele é drogado. Se ele tiver um cachorrinho, ganha mais $200. Ele ganha $1.000 do governo para se drogar. Aí ele chega na farmácia e fala, eu quero aplicar heroína. A farmácia é obrigada a aplicar, o governo paga. Gente, que sociedade é essa? Então, eu não tenho dúvida de que votar nos partidos que estiveram no poder hoje é votar contra os princípios cristãos. Não tenho dúvida disso. Eu ia perguntar para o senhor, como pastor, como que o senhor vê a importância dos líderes das igrejas se posicionarem, né, na questão política? Que por muitos anos a igreja não se pronunciava. A igreja não se pronunciava. E isso foi bom demais para eles. Porque o artista se pronunciava, o cantor se pronunciava, o apresentador de televisão se pronunciava, a mídia se pronunciava, todo mundo se pronunciava, o funk se pronunciava, o samba se pronunciava, todo mundo se pronuncia. Só a igreja que não fala. A igreja não precisa falar de política partidária. O que é política partidária? Uma pessoa se filia a um partido e se candidata. Eu não tenho política partidária na minha igreja. Um membro da igreja pode se candidatar. Não é a igreja que está falando, se filia a esse partido e você é o meu candidato. Eu não faço isso. Eu respeito quem faz. Não tem política partidária nenhuma na igreja hoje. Agora, política cidadã é reino de Deus. O que é política cidadã? Quando a sua avózinha chega no hospital gemendo de dor, não tem um anestésico, porque roubaram o dinheiro do hospital, a igreja não tem nada a ver com isso, não? Então a gente deixa os corruptos roubar o dinheiro todo e a avózinha passar fome, passar medo, passar dor, passar humilhação, morrer na antessala. Não, a igreja não tem que estar preocupada com isso. Ah, não! Então, as palavras de Jesus, quando eu estava com frio, vocês não me deram nenhum aquecimento. Quando eu estava preso, vocês não me visitaram. Quando eu estava com fome, vocês não me deram comida. Então, as palavras de Jesus não valem de nada. Mas quando que a gente não fez isso? Quando vocês deixaram de fazer aos pequeninos, aos carentes, aos necessitados. Né? O que é o cristianismo? É cuidar do órfão, é cuidar da viúva, é cuidar. Então o cristianismo é cuidado, é zelo, é demonstrar o amor de Deus. Então uma igreja que acha que nós não temos que ter política cidadã, agora tem mais um detalhe que é importante. Política partidária, política cidadã. Essa a igreja tem que ter. Mas ainda tem uma coisa maior, que é a voz profética. Os profetas do Velho Testamento entravam no palácio, botavam o dedo na cara do rei e falavam o que tinha que falar. Os políticos do Brasil, que eu conheço, sabem meu posicionamento. Quando uma coisa está errada e afronta a bondade, a justiça, eu falo. Eu já discuti com vários, sabe por quê? Porque a gente não tem que entrar no palácio para ter benesse do palácio, a gente tem que estar no palácio para ser voz profética no palácio, ajudar quem tem o poder a ser melhor. O problema é que alguns vão no palácio para se beneficiar, vão no palácio para pedir cargos, vão no palácio para pedir alguma benfeitoria. Não há nenhum problema de você fazer uma parceria com o governo. Olha, vai distribuir leite, usa a nossa igreja, isso é parceria governamental explícita. Isso é uma coisa. Outra coisa é pedir uma benesse para a sua instituição, pedir uma benesse para você, pedir um benesse para os membros da sua família. Então esse é o problema, quando alguém vai não para ser voz profética, mas para se beneficiar. Agora entrar no palácio, ser voz profética e sair do palácio com honra, isso é o caminho profético, a igreja tem que fazer isso. Quando a gente não está lá, sabe quem vai lá? Os corruptos. Sabe quem vai lá? Os maus. E aí eles falam no ouvido
dos poderosos, né, dos governantes, eles falam para eles o quê? O de pior que existe. Então a igreja hoje tem que se levantar. O pastor que não quiser se posicionar, eu respeito, mas não pense ele que ele é melhor do que eu, não. Não pense ele que ele é melhor do que outro que se posicionou, não. Muito pelo contrário, talvez ele esteja sendo frouxo. Talvez ele esteja até... Talvez ele não faça porque ele não compreendeu ainda, mas talvez ele não esteja fazendo por medo. Só que Deus vai cobrar de nós. Porque a quem mais é dado, mais será cobrado. Nós somos voz profética. Cada pastor, cada padre precisa ser voz profética para a sua comunidade. Não é só os evangélicos, não. Quem fala que é cristão, que a liderança cristã, precisa defender os princípios cristãos. Eu penso assim. E é isso que eu vejo na Bíblia. É isso que eu vejo lá, os profetas botando o dedo na cara. No Novo Testamento, João Batista perdeu a cabeça porque afrontou o pecado pessoal de um rei. Falou, rapaz, você tomou a mulher do seu irmão, você é sem vergonha. Aí um dia, a amante dele vai lá, bota a filha para dançar. Esse rei embebedado fica encantado e fala para a menina, me pede o que você quiser. Estou encantado. Ela fala, eu quero a cabeça de João Batista num prato. João Batista causou indignação, por quê? Porque acusou até o pecado pessoal de um rei. Não era nem o pecado institucional. Coisa incrível. Antes da gente continuar com o nosso bate-papo, não esqueça de curtir o nosso vídeo, comentar, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação e também compartilhar esse vídeo, gente. O YouTube precisa entender que o nosso conteúdo é relevante, é importante, vai edificar a vida de outras pessoas. No grupo da igreja. Isso aí, joga lá no grupo da igreja, manda aí pra galera da igreja. No grupo da família. Coloca no Instagram o link pra gente poder levar esse conteúdo aqui para mais pessoas, beleza? É isso. Pastor, agora eu queria mudar, queria que o senhor falasse um pouco da sua esposa. Como que você conheceu? Já são mais de 25 anos de casamento? Casamos em 95. Olha. 27. Conta um pouco pra gente como que o senhor conheceu. Eu com 21 anos, eu estava formado, bem empregado e doido para casar, né? Porque o jovem crente quer casar. Você já conhecia a Bianca, né? Não conhecia a Bianca. Então, o jovem crente, ele quer casar. Quando eu vejo um cara com 40 anos, não, estou pensando ainda, não, meu irmão, não vive vida de santidade. Vai me desculpar. Não pode. Está de brincadeira comigo. Um jovem crente, ele quer casar. E aí eu comecei a perguntar para Deus, Senhor, onde é que está? Com quem que vai ser? Onde é que eu vou encontrar essa pessoa que vai caminhar comigo? Eu nem pensava ainda em ser pastor, né? E aí eu fui num retiro da Convenção Batista Carioca, lá no acampamento de Areal. Eu cheguei no primeiro dia, olhei assim, a safra, né? Falei, cara, não tem nada que se identifica comigo aqui, não. Acho que não é aqui que eu vou conhecer a pessoa, não. Isso foi no primeiro dia. No segundo dia, eis que vejo uma mocinha bonitinha, olhei e falei, poxa... Aí na hora do almoço sentei perto e aí tinham pessoas que me conheciam, que eram ligadas a ela, aquele bate-papo, ela muito sorridente, muito simpática e tal. Aí de noite a gente foi para a capela, né, para o culto, aí eu comprei um bombom serenata de amor lá, dei para ela um bombonzinho, aquelas coisas simples, né? Aquelas coisas que não são cheias de malícia. E naquele acampamento a gente começou a namorar. Aí namoramos quase 4 anos, nos casamos, estamos aí há 27 anos casados. Queria falar de vida de santidade. Eu casei virgem, e ela também. Exatamente. Queria que o senhor falasse como que foi 4 anos, né? Que vocês se mantiveram nesse propósito. Como que foi... Se foi desafiador, como que você... Foi desafiador, porque os hormônios não se converteram, né? Mas eu tinha uma... Gente, sabe o que está faltando para a igreja hoje? Nós temos música de qualidade, pregação de qualidade, estrutura de qualidade, tudo de qualidade, mas falta temor. Eu tinha temor.
Eu não queria desagradar meu Deus. Minha vontade era jogar fora isso aí. Claro, qualquer pessoa, qualquer ser humano. As pessoas acham assim, não, o pastor Josué devia ser um jovem, cheio de Espírito, querida, cheio de Espírito Santo e cheio de hormônio, filho. As duas coisas estavam lá, entendeu? Você der lugar para a carne, ela prevalece. Você der lugar para o Espírito, ele prevalece. Tem uma decisão aí. Então, eu decidi respeitar, honrar a Bianca até o dia do casamento. E quando você faz isso, você está dizendo para a mulher assim, olha, pode confiar em mim depois do casamento, porque eu tenho domínio próprio. Eu não sabia que eu ia viajar ao mundo. Eu não sabia que eu ia pregar em tudo quanto é canto. Eu não sabia. Mas quando eu vou para São Paulo, ou eu vou para Amapá, ou eu vou para o Acre, eu vou para qualquer lugar para pregar alguma coisa, ela fica em paz. Porque ela sabe com quem que ela casou. Ela sabe o domínio próprio que ele sempre teve. Então, e é tão legal esse negócio de casar em santidade. Quem não casou, o sangue de Jesus nos perdoa de todo pecado. Vamos em frente, bola para frente. Não estou julgando ninguém, não. Só estou falando para o jovenzinho que está na igreja, que acha que não dá. Dá sim. É possível. É possível. Falar que não é possível. Né? Eu conheço um jogador de futebol, né? Um moleque bonito, boa pinta, milionário, casou virgem. Não estou citando o nome aqui, mas muita gente sabe de quem eu estou falando. Casou virgem. Então ele teve postura. A fila de mulher atrás do cara era absurdo. Então é possível. Essa história que não dá é o grande problema. Então, para mim, eu não conjecturei que eu não ia casar virgem. Eu queria entrar aqui no assunto. O senhor é um pastor muito conhecido. É um pastor por causa da Michelle, por causa da própria Igreja Atitude, enfim. É um pastor bastante conhecido. Eu queria saber se em algum momento da sua vida você chegou assim a se deslumbrar com o que você estava ganhando, com a visibilidade, dinheiro, enfim. Ou isso nunca chegou perto de acontecer, ou se você já teve até medo que isso um dia acontecesse. Essas perguntas são tão assim difíceis de explicar para o outro, porque talvez eu não tenha noção de tudo que você está falando. Talvez eu não tenha noção dessa visibilidade toda. Talvez eu não me aperceba. Essa semana uma pessoa falou para mim assim, pastor, eu estava num voo da Grécia para Paris, contei com uma moça que mora na Alemanha, te conhece, te acompanha, te segue. Na minha cabeça bate como se fosse uma coincidência. E talvez eu não me aperceba disso, não visualize isso, porque como filho de pastor, a gente tinha muitos pastores famosos, conhecidos, que iam pregar na igreja do meu pai. E alguns deles terminaram mal. Alguns que eram tão renomados, depois ninguém nem olhava na cara deles. Então, de alguma maneira, eu acho que eu aprendi muito de perto que o levantar, às vezes, é demorado, mas o cair é rápido. Segundo, que eu tenho um pai que interfere na minha vida. Eu tenho uma mãe que uma vez, orando, falou assim, olha que minha mãe orou. Senhor, se for para o meu filho perder o coração, eu prefiro que o Senhor tire a vida dele. Cara, pesado, né? É pesado. Então essa é a base que eu tenho. Porque realmente as coisas começaram a acontecer, uma visibilidade começou a acontecer. Então essa é a base. Então assim, talvez eu não me aperceba realmente desse volume. Eu sei que eu tenho uma visibilidade, mas eu não sei se é tudo isso, não sei. Até que ponto é? Até que ponto é. Às vezes eu me surpreendo com algumas coisas que as pessoas me falam. E segundo, que eu tenho um freio muito grande na criação que eu tive. Eu tenho um pai que é um discipulador na minha vida. Ele tem 80 anos. Eu não posso desonrar meu pai, sabia? Eu deixei de fazer muita coisa errada na vida, não é porque eu não estava afim, não. Estava doido para fazer. Um dos motivos eu não queria envergonhar meu pai. Sempre muito respeitoso. Muito.
muitas vezes você nem está preocupado de não desrespeitar Deus. Olha isso. O que eu vou falar agora tem que entender, para não achar que eu estou falando que meu pai é mais importante que Deus. Mas muitas vezes o teu elo humano faz você se privar de algumas coisas porque você se preocupa com a repercussão daquilo para o seu pai. Você é assim também? Pois é. Quantas vezes que me chamaram para uma festa, tal, um ambiente assim assado, aí o pessoal ia falar assim, o filho do pastor estava na festa, tal, uma cachaçada toda. Então eu não ia por causa do meu pai, não era nem por causa de Deus naquele momento, que de repente eu não estava nem tão forte espiritualmente. Então Deus utilizava do meu amor pelo meu pai para conter o meu ímpeto. Você não quer decepcionar. Sim. Eu me lembro que uma vez eu estava na faculdade, e aí assim, começou a haver um envolvimentozinho, sabe? Eu com a moça lá. Só que eu pensei, essa moça vai querer sexo. E ela é uma moça bonita. Eu pulei fora. Ela não entendeu, não, pulei fora. Mas eu pulei fora por quê? Eu pulei fora porque eu não sou forte. Só morre afogado quem sabe nadar. Quem não sabe nadar não vai para o fundo. Entendeu? Eu não quero provar que eu sou forte. Eu só quero sair de perto da minha tentação. Quando a gente vê lá a oração do Pai Nosso, né? Livra-me da tentação. Eu não quero nem ser tentado. Me ajuda aí, pô. Me livra do mal aí, ó. Eu quero ficar longe. Então, assim, correr o risco. Eu não quero brigar com a minha área de resistência. O caminho da santidade não é uma luta contra o mal. O caminho da santidade é você descobrir uma alegria no bem. Então não é eu ficar aqui, eu te venço tentação, eu te venço, não, com a espada, né? Eu te venço tentação, não, é o contrário. É você ir e falar, pô, que canção maravilhosa, que momento gostoso, Deus, o Senhor está aqui, né? Senhor, o que o Senhor espera da minha vida? Senhor, eu queria fazer uma coisa grandiosa e tal. Então quando eu entrego o meu momento para o desfrute com Deus, eu esqueço da batalha que eu estava querendo travar desnecessariamente contra minha área fraca, contra minhas tentações. Então, eu sempre fui por essa linha. Eu não queria andar perto da tentação, não, porque ela podia ser mais forte que eu em algum momento. O senhor falou do seu pai. Como que é a relação do senhor com seus filhos? A minha relação com os meus filhos é uma relação de muito carinho, de muito amor. Qual a idade deles? Um tem 23, o outro tem 19. Eles estão nesse mundo recebendo muita informação. De vez em quando eu tenho que chegar junto, posicionar certas coisas, porque os dois estudam em faculdades que promovem muito pensamento sobre muitos assuntos, de uma maneira que não é a maneira cristã, maneira bíblica. Então, uma relação normal, de muito amor, de muito carinho, de muito afeto. Quando eu tive o câncer, nossa, aqueles meninos se manifestaram em termos de amor, foi uma coisa muito forte para mim também. Mas é uma família, e toda família tem que ter os dias bons e tem que saber lidar com os dias maus. Então, eu sempre digo que eu tenho muito medo de super crente e super família. Que algumas pessoas tentam colocar assim, eles são acima do bem e do mal, eles não são tentados não. tudo Sabe? bem. Não tem criptonita para eles, né? Eu tenho medo, porque assim eu vejo Paulo lutando com a carne dele, eu vejo o próprio Cristo falando, o negócio tá pesado, se eu puder, passa de mim esse cálice, tá pesado agora. E tem um pessoal que acha que é a fortaleza do céu, é mais forte que o Espírito Santo. A vida cristã não é feita de discurso, gente. A vida cristã é feita de essência. Eu gosto muito de uma definição, que nós cristãos somos um bando de mendigos mostrando para o outro onde tem pão. É um apontando para o outro, cara, vai por esse caminho aqui que é bom. Vai por esse caminho aqui que você fica mais forte. Vai por esse caminho aqui que você vai ter mais temor. Vai por esse caminho aqui que você pode prevalecer.
Mas por mais dinheiro, por mais fama, por mais oportunidade, por mais casa bonita, por mais roupa bonita que se tenha, nós somos um bando de carentes. Uma coisinha muda a nossa vida. Um dia muda a nossa história. Um dia. Ah, porque eu sou tal, babá. Um filho seu bate de carro e morre com 19 anos, num dia mudou a tua vida. Acabou a tua vida, naquele dia ali, tua história é outra, num dia. Você vai ter que ressignificar tudo. Você vai ter que rever quem você é em Deus. Então, um dia muda a história. Então, uma coisa que eu digo é o seguinte: muito amor, muita compaixão pelos fracassos dos outros. Porque o fracasso de alguém hoje pode bater a porta da tua casa amanhã. E a sua relação com seu pai hoje ainda é boa? Vocês ainda têm momentos de vocês de afeto, de conversa? Mesma coisa, só que assim, eu fui gerado num outro ambiente, né? Numa outra fase da história, não tinha essa provocação toda do mundo. E assim, eu sempre fui muito agarrado com as coisas de Deus, né? Então, minha relação com meu pai é muito forte, muito forte. E você sabe de uma coisa? O meu pai critica as coisas que eu faço até hoje. Ele critica? Critica. Se eu estiver pregando o sermão, em vez de falar onde, eu falar aonde, na segunda-feira ele fala assim, naquela hora era onde. Ele lembra, ele anota. É. Então, sabe o nome disso? O nome disso? Coração ensinável. É meu pai. Ainda tem cuidado. Ah, mas o teu ministério foi muito mais longe que o ministério do teu pai. Sim, mas ele é meu pai. Só isso só. Só isso só. Ah, mas você pregou em lugares que teu pai nunca foi. Mas tem um detalhe. Qual é o detalhe? Ele é meu pai. Então ele interfere. Por que isso? Eu falo, não, pai, isso aí é assim mesmo. Então, e aí a decisão é minha. Mas deixar de ouvir a voz do outro é preparar o caminho da derrota. São 27 anos, né, de casamento, e eu já ouvi a pastora Bianca falando que para a relação durar tanto assim, nunca foi uma opção para vocês o divórcio. Acho que as crises, os momentos ruins aconteceram, mas isso nunca foi uma opção. Ela até conta que ouviu, né, alguma pessoa falar que a gente vai ter que voltar a conversar. Então, vamos voltar a conversar logo, porque não vamos deixar para depois, porque se a gente vai ficar bem. Como que foi para o senhor, nesse passar todo de tempo casado? Como manter essa relação? Como que foi ter sempre isso em mente, que o divórcio não é uma opção, que hoje a gente vê, né, uma coisa tão comum, eu estou casando, mas se não funcionar aqui, se tiver algum problema, a gente separa. A gente definiu que a palavra divórcio nunca poderia entrar nas nossas conversas. Regra estabelecida. Regra estabelecida. Proibido. Porque a partir do momento que o divórcio é uma possibilidade, de alguma maneira você pode ser empurrado para ela. Você começa a cogitar. Começa a cogitar, você começa a criar mecanismo para isso. Você começa a perguntar às pessoas como é que é isso. Você começa a achar que a sua cabeça pode definir por isso. A partir do momento que você tirou essa opção, o divórcio não existe. Então vamos tratar as outras opções. Você não conjectura a sua vida para aquilo, você não canaliza esforço para aquilo, você não pensa naquilo. Então, fui eu que falei para ela uma vez que a gente estava brigando lá algum assunto lá, que eu não sei o que é, com certeza eu tinha razão. E eu falei assim, aqui, deixa eu te falar uma coisa, nós não vamos divorciar mesmo, então a gente vai ter que ficar bem. Então é melhor a gente começar logo a resolver esse negócio aqui, para ficar numa boa. Aí ela começou a rir. Já quebrou lá. Entendeu? Ela começou a rir, porque não vou divorciar mesmo. Então tem que viver bem, né? Então, eu acho que muitas pessoas se divorciam porque elas se permitem pensar nessa possibilidade. Tá certo? E o divórcio vai crescendo como uma possibilidade. E aí, querido, isso é que nem quando o cara arruma um amante. Ele arrumou um amante, então ele começa a crescer na possibilidade de que ele seria mais feliz com outra pessoa. Ao invés dele pensar que ele pode ser muito feliz reprogramando a forma que ele vive com a esposa dele. Então você começa a canalizar esforços para fazer uma adequação
Pro que está errado? Para amante. Aí pronto. Aí você já não tem mais a mesma força para canalizar para lá de cá. E aqui você tem filho, que você tem conta para pagar, aqui você teve a sogra que foi na tua casa, comeu o teu pudim de leite, sei lá, cara. Aqui. Tem responsabilidade. O senhor falou por 2 momentos do temor a Deus, né? E recentemente teve uma cantora secular pop aqui do Brasil que criticou uma fala que era sobre o temor de Deus. Como assim temor de Deus? Como que a gente vai ter medo de um Deus que é bondoso e amoroso? Como se fosse assim. Mas eu queria que o senhor falasse sobre esse temor de Deus. O que significa? Só um instantinho. Você quer mais água, pastor? Não, tá bom aqui. Tá bom? Beleza. Tá bom. Tem suco de tomate? Não, tô brincando. Eu tô falando de suco de tomate porque... Eu já experimentei e é ruim. É horrível. É horrível. Na época que eu andava de Varig, né? Aí a Varig tinha lá o suco de tomate, né? Aí eu tava com vários diretores do banco, assim, a gente viajando para São Paulo, né? Aí os caras, suco de tomate, suco de tomate. Eu, pô, esse negócio de suco de tomate deve ser chique, né, cara? Tem café. Esse negócio é chique, né? Tem café, se você quiser café... Não, mas o bacana é o suco de tomate. Não. Aí todo mundo pedindo, Pra mim também. Suco de tomate. Muito ruim. Gente, quando botou aquele extrato de tomate, meu Deus do céu. E aí eu fingi, né? Puta, não podia, né, pagar mico, né? Aí botei assim. Nunca mais, né, pastor? Cara, meu Deus do céu, tá maluco. Mas eu acho que essa pessoa, essa artista, que falou sobre temor a Deus, ela não conhece. Ela está falando de uma coisa que ela ainda não provou. Temor a Deus não é medo, não. É um respeito profundo. E uma pessoa que faz certas afirmações, uma pessoa que vulgariza a sexualidade, uma pessoa que se posiciona em relação à moralidade de uma maneira tão agressiva e mesmo tendo o encantamento de crianças às vezes. Então essa pessoa realmente ela não sabe o que é temor a Deus. Então quando a gente fala do que a gente não procurou saber o que é, a gente fala qualquer besteira, né? Qualquer besteira. Deus ama essa pessoa, mas se ela continuar achando isso aí, como é que um Deus tão bom? É Deus tão bom, mas é um Deus muito justo. Um dos princípios da Bíblia é a justiça de Deus. Algumas pessoas querem que Deus se adeque ao que elas acham certo. Algumas pessoas querem, não, porque Deus é bom, então eu faço o que eu quiser, Ele tem que me amar e aprovar. Não, não, não. Deus é bom, mas Deus é santo. Deus é bom, mas Deus é justo. E nós não podemos viver essa vida louca que nós estamos vivendo porque alguém decidiu viver no pecado, não. Um dia desse eu vi um vídeo. Uma universidade federal aqui do Brasil, uma moça nua, pintada de preto, deitada no chão, e as pessoas vinham e urinavam em cima dela. E todo mundo em volta vendo aquilo. Uma manifestação cultural. Gente, pelo amor de Deus, manifestação cultural, a moça pintada de preto, nua no chão, e as pessoas urinando, homens e mulheres urinando em cima dela. Tem um vídeo aí na internet, acha. Então, que ponto chegou a depreciação da nossa humanidade? A desqualificação. As pessoas têm que entender que existe uma espiritualidade necessária a todo homem. Prova disso, que você chega num cantão mais afastado do mundo, e você chega lá, você encontra lá uma tribo lá, pigmeu lá, que nunca a civilização chegou lá. Quando você chega lá, você fala assim, o que você está fazendo? Estou adorando o meu Deus. Quem é seu Deus? A montanha. Quem é seu Deus? Aquela estrela. Qual é o seu Deus? Esse objeto de madeira que eu fiz. Quando chegaram aqui no Brasil, os índios tinham um Deus, o Deus Tupã. Né? Eles tinham um Deus, o Deus Sol. Por que o ser humano que nunca encontrou com a civilização, ele busca a divindade? Porque está dentro dele. A necessidade por Deus está dentro dele.
Uma pessoa que ignora a sua espiritualidade, ela está dizendo, não serei feliz. Ganha o mundo, ganha rios de dinheiro, fica bilionário, ganha fama internacional, aparece aqui, aparece ali. Vazio na sua área espiritual, morto espiritualmente, sofrimento garantido e morte eterna. Morte eterna. Vai partir sem Cristo, que é o único caminho para o céu. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus vai dizer em João 14, versículo 6. Então não tem outro caminho. Então essa pessoa que falou isso, ela falou na sua ignorância, né? Mas talvez, se for quem eu estou imaginando, talvez ela tenha alianças espirituais que a impeçam de colocar Deus no devido lugar na vida dela. Porque ela buscou sim uma espiritualidade, mas buscou em um outro caminho que não Deus. E aí é um problema. Isso. Pastor, eu queria que o senhor falasse também sobre as caixinhas de pergunta, né? Que o senhor tirou dúvida de muita gente pelas caixinhas de pergunta. Tem que voltar, estou meio parado nisso. A gente estava falando isso Povo, ali, a gente povo acha me que cobra. parou. Chegava muita pergunta que acho que as pessoas realmente tinham dúvidas, mas muitos alucinados, que realmente não eram crentes. Não eram crentes, não. Tem umas perguntas, eu vou te falar uma coisa, né? Umas perguntas... Eu acho que faz de palhaçada, não é possível, né? Será? Faz para deixar a gente bem-humorado, não sei. Mas você se divertia com essas caixinhas? Ah, me divertia. Um dia a pessoa perguntou assim, pastor, vou casar, sou virgem, como é que eu faço no dia da lua de mel? Aí eu respondi, querido, não vai dar para responder por aqui não. Então, quer dizer, ele quer que eu dê conselho sobre a noite núpcias dele, na caixinha, na caixinha. Então tem de tudo, né? Tem de tudo. Mas eu acho que o povo já gosta, já faz pergunta. Com certeza. Tem gente que eu acho que é porque é bem simplista mesmo, mas eu acho que tem gente que faz essas coisas porque quer fazer piada, não é possível. Mas, não, eu ia perguntar das redes sociais, né? Das coisas que você deve receber nas redes sociais. Acredito que você tenha muita gente, muito hater, né? Haters. As pessoas que vão lá te criticar. Mas também tem a parte que gosta, que dá engajamento. E, de certa forma, isso é bom pro seu trabalho, né? Você ganha mais visibilidade para falar do reino, para falar das coisas da igreja. Mas você, hoje, quando você usa... Você, inclusive, é muito ativo lá no Pleno. A gente Muito. Tá eu sou o campeão mundial do Pleno. O Pleno tinha que me dar um prêmio. Gente, ativista dia, pleno. Todo dia tem comentário do pastor lá todo no Pleno. Dia. Mas hoje você prefere usar as redes sociais mais para entreter, conversar, se distrair? Como é que é o teu uso com as redes sociais? Não, assim, a minha vida é muito corrida. Então, entre uma coisa e outra, eu acesso a rede social. Por que eu sempre comento no Pleno? Para dar engajamento e fortalecer o Pleno. Muito obrigada. Tá certo? Eu faço de propósito. Porque quando eu dou um like e eu faço um comentário, eu aumento a visibilidade no algoritmo do Pleno. E o Pleno é uma das poucas ferramentas justas de comunicação que a gente tem hoje. Tá certo? Nós temos uma Jovem Pan, nós temos o Pleno, temos poucas ferramentas de mídia que falam a notícia. Que falam notícia. Nós temos um monte de canais de comunicação totalmente ideológicos, né? Que interpretam, tipo assim, se o governo fez uma coisa boa, cresceu o PIB, aí é obrigado a dar notícia, aí fala como? PIB cresce, mas não foi o que poderia, de não sei, quer dizer, então, bota a informação já com... Despiora. Com uma, despiorou. Despiorou, quer dizer, tudo é assim, vacinou todo mundo, aí que fala o quê? Mas na Inglaterra, foi um mês antes. Então, um mês antes, primeiro mundo, a Inglaterra começou a vacinar. A gente, 30 dias depois já estava vacinando, menos de 30 dias depois já estava vacinando aqui. A gente atrasou, está de brincadeira. Vacinou o país inteiro, quer dizer, a notícia é sempre truncada. Então,
A rede social, para mim, é um mecanismo de informação muito importante. Para mim, é um mecanismo de pregação muito importante. Divulgação também, né? De divulgação do que a gente faz como igreja também. Então, eu acredito muito no potencial das redes sociais. E quando eu vejo um candidato a presidente do Brasil falando que quer cercear a imprensa e quer cercear, quer regulamentar também as redes sociais, nós já entendemos o que ele está dizendo. O que ele está dizendo? Ele quer dizer que ele quer fazer uma ditadura da comunicação. Por quê? Quem vai julgar o que é certo e o que é errado? Quem vai julgar o que é fake news e o que não é? Então, o que eles quiserem vai ser publicado. E o que a gente quiser não vai ser publicado. Direitos iguais não vão acontecer. Prova disso que você está tendo aí no Brasil perseguição só dos canais de direita, né? Só dos canais que apoiam o governo e um monte de mentira, de fake news, de malandragem, de safadeza sendo falada e os canais não são tirados do ar. Então, eu realmente acho que a rede social é fundamental hoje na comunicação da população. Eu gosto, mas assim, eu acho ela muito perigosa. Porque eu acho que tem pessoas que ficam o tempo inteiro e o tempo inteiro. E a produtividade da gente está caindo muito. A gente não consegue mais escrever um texto de 2 laudas sem olhar aqui 10 vezes. A gente não consegue mais orar, ler um livro, ler a Bíblia, escrever um sermão, pensar numa música, porque está o tempo inteiro aqui. E isso desconecta a gente de um raciocínio lógico aprofundado. Então, eu acho que isso aqui tem que ter hora. É uma luta para mim também. Tem limite, né? Tem que ter limite. Senão a rede social... Por exemplo, quantas pessoas que sentam na cama... Eu estou falando do que já aconteceu comigo. Você senta na cama, vai dar uma olhadinha rapidinho aqui. Quando vê. Na rede social. E quando você vê, você passou 1 hora ali. 1 hora que você não leu um livro, 1 hora que você não leu a Bíblia, 1 hora que você não dormiu. Não dormiu. 1 hora que você não fez um exercício físico. Sabe? Quanta coisa produtiva que eu poderia ter feito que eu não fiz. Então, nós temos que ter algum tipo de aplicativo que regulamente para a gente o nosso tempo de rede social. Já deve ter. Eu não sei no seu celular. Eu tô sem óculos aí. Mas no meu, às vezes, ele mostra toda semana, acho que toda segunda-feira ele mostra qual foi o meu tempo de uso. É do próprio celular. Sim. Qual foi o tempo de uso, né? E se aumentou o tempo de uso, seu tempo de uso aumentou, sei lá, 8%. Ele fala. Ontem diminuiu 14% o meu tempo de uso Glória relacionado a Deus. ao Brasil. Vai ganhar um prêmio. Mas às vezes eu fico assustada também com o tempo. Eu falei, caramba, aumentou tudo isso. Eu fiquei tudo isso no celular. Mas é bom a gente ter isso, né? E eu acho que também tem alguns meios de comunicação que eles são muito nocivos para a santidade. Ah, com certeza. Por exemplo, você está no TikTok e ali tem mensagens, tem pensamento, mas toda hora... No TikTok você não tem controle do que aparece pra Pois você. é, toda hora ele te provoca jogando para você alguma coisa assim que não é tão legal. Então, assim, eu acho que tem que tomar muito cuidado. Eu, por exemplo, desliguei o TikTok, eu não tenho mais TikTok no meu celular. Porque ele não me respeita. No Instagram, se você não acessa mulher de biquíni, Ele entende não, que você não quer ver isso. ele não quer ver isso. Então, aparece aqui para mim no Instagram as pessoas que eu sigo, aparece coisa de pensamentos, coisa de política, aparece coisa de esporte, que eu adoro, coisa de bicho, adoro ver coisa de bicho. Adoro, macaco, adoro macaco. Macaco é um bicho safado demais. Macaco mexendo com os outros. Cachorro, adoro cachorro, gente. Então, assim, é um momento de diversão. Só que o TikTok não. O TikTok você vai aí... Ele vai, daqui a pouco, ele vai fazendo o que você gosta. Daqui a pouco ele... Puf! Entendeu? Então, eu acho que é meio perigoso para essa juventude toda aí, que não tem tanto domínio próprio. Então, a gente também tem que selecionar que tipo de aplicativo que vale a pena para a gente. Tá certo. Sim. Estamos chegando ao final. Maravilha. E aí, no final, a gente gosta de fazer um ping-pong. A gente vai te fazer perguntas rápidas e você devolve pra gente rapidinho também. Um versículo bíblico. Tudo quanto tiver a mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças, porque para a sepultura, para onde tu vais, não haverá ciência, indústria ou coisa alguma a ser feita. Onde é que a gente acha? Eclesiastes 9, versículo 10. É o lema da minha vida. Indicação de um livro. Liderança Corajosa, Bill Hybels. Foi um livro que foi um divisor de águas para mim.
Um personagem da Bíblia que você chamaria para tomar um café, não vale Jesus. Não vale Jesus? Paulo. Fãzão do Paulo. E um Me personagem... identifico com ele demais. E um personagem da Bíblia que você não ia querer tanto assim, que tomasse um café com você, não vale Judas. Não vale Judas? Herodes. Boa, Vagabundo. Indicação de um filme. Um filme? Filme evangélico ou qualquer um? Não. Qualquer um. Ai, gente. Gigantes, como é que é o nome? Aquele do... Ai, eu sei qual é. Enfrentando Gigantes, né? Enfrentando Gigantes o nome? É. Aquele filme é fantástico, né? Sobre motivação, sobre dar a volta por cima. Eu acho que não é Enfrentando Gigantes. Não? Vai, pesquisa aí. Eu vou pesquisar. Um prato favorito. Prato favorito? Picanha. Picanha. Desafiando Gigantes. Desafiando Gigantes. Desafiando Gigantes. Esse filme é extraordinário, extraordinário. Uma viagem inesquecível e uma viagem que deseja fazer. A viagem mais importante que eu já fiz foi Israel, né? Já fui 8 vezes. Nossa. Israel é incrível, né? E uma viagem que eu ainda quero fazer... Aí, legal essa pergunta, hein? Pra viajar semana que vem. Pra onde você iria? Semana que vem? Israel pela 9ª vez. Não, eu iria para uma ilha bem linda, para Bora, curtir com a bora. Bianca. Bora, pode ser. Bora, Polinésia Francesa. Bem linda, assim, que eu adoro o mar, adoro o sol. E férias para mim é praia. Voltar bronzeado. Um jogador de futebol que você goste muito, assim, que você fala para seus filhos, isso daqui que era jogador na minha época, um jogador que você gosta Que muito. foi jogador? Não, que é um jogador. Atualmente, jogador, assim, que Pode ser lá de fora. me encanta é o Cristiano Ronaldo, né? Também gosto do papai. O Cristiano Ronaldo é absurdo, né? Não é só pelo seu talento, é pelo seu foco. Ele é o Cristiano Ronaldo por causa do seu foco. Eu fico chocada com o cuidado que ele tem com o corpo. Com o corpo, com a saúde. É um cara obcecado. Ele falou que não gosta que o filho coma batata frita. O filho pequeno dele. Não, o moleque já é todo sarado, o moleque já é monstrinho já. O Cristiano Ronaldo tem uma história interessante. Um jogador foi contratado pelo Real Madrid. E aí, primeiro dia de treino, falou, chegar 1 hora antes, pra mostrar interesse, mostrar que eu estou determinado e tal. Quando chegou no clube, o Santiago Bernabéu, né? Quando chegou lá, tinha um cara correndo em volta do campo. 1 hora antes, quando ele olhou, Cristiano Ronaldo. Ele tinha chegado 1 hora antes para treinar, antes do time começar a treinar. Pra treinar antes do treino. Então, assim, o cara é absurdo. O cara é um exemplo de atleta. Chegou onde chegou. Tem, acho que 5 bolas de ouro. Não tem 6 bolas de ouro, porque na última Copa do Mundo, deram para o Modric, que foi um roubo. Foi um roubo. Modric... Você prefere o CR7 ao Messi? Cara, o Messi é um talento absurdo. Não, mas entre os dois. Mas o CR7, né, ele me mostra tudo que um líder tem que ter. É mais completo. Muito mais completo. O Messi tem uma genialidade que ele não tem, mas ele supera o Messi por causa do foco, do objetivo, da determinação, do sacrifício. Ele não aceita ser segundo lugar. Só falta aceitar Jesus, ó. Aí, falta eu ir lá para pregar. Qual é o seu time, pastor? Flamengo, né, querido? Olha o sorriso. Mengão. Aí. Pra finalizar? Com chave de ouro. Pra né? finalizar, então. Flamengo. A partida inesquecível do Flamengo que você assistiu ao vivo. Que eu estava lá? Ficou na memória. Foi a final da Copa do Brasil, que o Flamengo foi campeão, né? Tava eu, Bianca, Lucas e Gabriel. Tava a minha família inteira lá, e Flamengo campeão, acho que 2009, não sei, da Copa do Brasil. Ali foi... Foi lindo, foi muito sensacional, né? Um título nacional e a gente ali marcou. Então é isso, gente. Fechamos com esse assunto maravilhoso. Papo com Mengão. boleiro virou aqui.
Pastor, eu quero te agradecer a sua presença aqui, agradecer também a todo mundo que assistiu ao nosso podcast, estou muito feliz. Obrigada, Comentem pastor. bastante aqui nesse vídeo se vocês gostaram. Se vocês não gostaram, mintam e digam que gostaram. E deixa aqui também... Fala que gostou aí, irmão. Pô. E também deixa aí sugestões, diga quem você quer ver no nosso próximo episódio. É isso aí, obrigada, pastor. Obrigado, Natália. Valeu, obrigado, gente. Maiara. Obrigado a vocês. Tamo junto nas redes sociais falando do amor de Deus aí. Beijo.